0. Okay, everybody, let's go. We are going to continue our class that we started last class, right? We are talking about the adjectives. Remember? Do you remember, guys? We were talking about the adjectives, short and long adjectives. Vocês estão conseguindo ver minha tela aí? Yes. All right. Sim. I am here. The short and long adjectives, ok? Tá? Então nós vimos que nós precisamos saber se os adjetivos são curtos ou longos, right? Curtos ou longos, para a gente fazer comparação. Short adjectives, tá? Os adjetivos curtos, eles não têm mais do que 2 sílabas, só para a gente retomar o pensamento aqui. No more than 2 syllables, tá? Eles não têm mais do que 2 sílabas. E os adjetivos longos, que são chamados de long adjectives, ok? Eles têm mais do que 2 sílabas. More than 2 syllables, ok? Então, nós vimos isso. Para que eu preciso saber disso? Para nós fazermos comparação, tá? Toda vez que eu for fazer uma comparação, nós temos que saber se o adjetivo que eu vou usar ele é curto ou se o adjetivo que eu vou usar ele é longo. Se ele for curto, eu vou pegar esse adjetivo, eu não vou colocar more nele, eu vou colocar nesse adjetivo um ER. Então, tall vai virar taller, ok? É simplesmente para isso, gente. É só para isso que eu preciso saber se o adjetivo é curto, se o adjetivo é longo, tá? Eu vou pegar o adjetivo big, tá? Eu vou colocar o ER nele, vai ficar bigger. Então, se big é grande, bigger é maior do que. Se tall é alto, taller é mais alto do que, ok? Aí depois eu vou ter o than, né? Para significar esse do que, of course. Taller than, bigger than, smaller. Quer ver? Small é pequeno. Small, right? Nós vamos colocar smaller, ok? Mais pequeno, ou menor, né? Mais pequeno não, menor. Right? Small, smaller. New, novo. Como que eu falo mais novo? Newer, tá? Então, isso é pra gente poder fazer comparação. Eu falo assim, ó, my brother, só pra vocês terem uma ideia, ver isso numa frase, viu, Ana Paula? My brother is newer than, que é do que, than me, ok? Meu irmão é mais novo do que eu, tá? Então, toda vez que você for montar uma frase com isso, tá? Fazendo comparações, viu, Ana Paula? Fazendo comparações, mais novo. O que significa isso aqui, ó? Quando eu coloco a R, o que significa aqui? Mais alto, com R. O que significa aqui? Bigger, maior que. Maior que. Do que, né? Vamos colocar aqui direito aqui, ó, para vocês ficarem, viu? Maior do que. Ok? Smaller é o oposto de big. Menor do que. Right? Newer é mais novo do que. Ok? Então, toda vez que você for falar mais alguma coisa do que, tem que usar essa frase, tem que usar essa forma, tá? Right? Ok? Tem que usar essa forma aqui. A forma vocês vão pegar o adjetivo, colocar nesse adjetivo um ER, gente.
Não esqueçam disso. Tá? Não esqueçam disso. É só colocar o ER. Smaller than, newer than, bigger than, tá? É só colocar o ER. Tá bom? Ok? Alguma dúvida aí? Yes or no? No. Aí nós vimos também, junto com isso, I didn't. nós vimos os adjetivos, os long adjectives. No caso dos long adjectives, gente, tranquilo, não tem problema, você pode usar more. Então vai ser more beautiful, tá? More beautiful, ok? More. Professor, Oi? então toda vez que o adjetivo for curto, eu vou colocar, acrescentar o ER e colocar o than? Sim, exatamente. Toda vez que o adjetivo for curto, você vai colocar nele, nesse ER. Esse ER aqui, ó, Esté, vai significar esse mais aqui, ó. Tá? Todos esses ER aqui, ó. Deixa eu rodar aqui, ó. Todos esses ERs aqui, eles vão significar aqui, ó, o mais. Tá? Todos eles vão significar o mais. Newer, mais novo. O new é o novo, o ER é esse mais. Por quê, Esté? Não pode colocar mais antes de adjetivo curto. More new não existe. Tá? More small não existe. More big não existe. More tall não existe. More strong não existe. More happy não existe. É happier. Easy. Quer ver? Eu coloquei também para vocês aqui, ó. Easy. Fácil. Easy. Como que eu vou falar mais fácil? Easier. Easier. Tá? Então ficou mais fácil. Tá? Mais uma vez falando, ó. Esse ER aqui, ó. É esse mais que nós falamos aqui, ó. Ok? Easier. Mais fácil. Tá? Gente, é que eu falei com vocês. Se você colocar more easy, vai doer no ouvido deles, o ouvido deles vai sangrar ouvir um trem desse. Isso não está correto. Não usa. Tá? O more, o Esté e todo mundo, o more, ele pode ser usado para os adjetivos longos. Adjetivos longos não tem problema não. Tá? More comfortable, more difficult. Quando você vai falar assim, mais difícil, more difficult, aí pode. Tá? Aqui, ó. Mais difícil. Difícil. Então, como eu mostrei lá em cima, mais aqui, tá? Nós vamos usar o mais aqui e o more vai ser esse mais aqui, ó. Tá? Colocar a cor para ligar uma coisa a outra, tá? No caso dos adjetivos curtos, podem fazer, não tem problema não, tá? Pode fazer sim. More difficult, right? More comfortable, more beautiful. Agora, com adjetivos curtos, tá, Esté? E até a Ana Paula também, que faltou a aula passada também, não pode, os adjetivos curtos, Larissa, não pode usar more. Adjetivos curtos, não. Então, não. Ok? Right? Então, não pode usar. Tá bom? Ok? Bom. Ok. Alguma dúvida aí, gente? Quer perguntar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa, Ana? Não? Nenhuma dúvida aí? Não. Ô, Raíssa, entendeu, Raíssa? No, I understood. Entendeu? Eu quero que vocês façam frases, gente, tá? Tá? Eu quero que você fale assim, mais legal, nicer, ok? Mais difícil, more difficult,
ok? Quero que vocês façam isso. Quero que vocês usem. Professor, Sim, no caso do nice, vai ficar os dois Fs? vai. Não. No caso do nice, você economiza, Precisa ter stand não. Nice é agradável. É só você colocar assim, ó. Nice, já tem um E, você só coloca o R. Nicer Sim. than. Tá? Nicer than. Ok? High é um outro adjetivo que indica altura também, né? Alto. Mais alto. Higher. Ok? Higher than. Ok? Aquele thin. Magro. Mais magro. Thinner. Você vira pra sua amiga lá da escola e fala assim. Você vira pra sua amiga e fala assim. You are thinner. Você tá mais magra. Ok? Ou por outro lado, você vira só de sacanagem pra que a sua colega e fala assim. Você vira pro seu colega só de sacanagem e fala assim. You are fatter. Porque fatter é o oposto de thinner. Thinner é mais magro. Fatter, mais gordo. Tá? Ok? Então, vocês podem fazer isso com todos os adjetivos curtos. Se o adjetivo for terminado em E, que é o caso de nice, aí você não precisa colocar outro E aqui não. Você só coloca o R. Você aproveita esse E. Tá? Economiza o R. Tá bom? Fácil, não é, gente? É muito fácil. Só que acontece que tem que treinar. Ok? Alright? Ela é. Como que eu falo? She's. Ela é mais legal. Eu vou ir colocando aqui, vocês vão falando. Ela é mais legal. She is nicer. She is nicer. Eu sou. I am. Eu sou mais forte. I am stronger. I am Stronger. stronger. Very good. I am stronger. Hoje está. Como que eu falo? Today is. Hoje está. Today is. Hoje está mais frio. Today is cold. Today is Colder. colder. Ok? Today is colder. Né? Se eu for falar assim, hoje está mais frio do que ontem, como que eu falo? Today is colder than, né? Colder than do que ontem. Yesterday. Today is colder than yesterday. Yesterday. Very good. Eu sou. I am. Eu sou o mais jovem. I am younger. I am Younger. younger. Ela é. She is. Ela é mais bonita. She is more beautiful. She is more beautiful. No caso de more, viu, Esther? No caso de beautiful, na verdade, no caso de beautiful, aí você tem que colocar um more aqui, tá? Você tem que colocar um more aqui, porque beautiful é um adjetivo curto. É longo, sorry. E outra coisa, gente, não coloca nada depois do adjetivo. Você não coloca R em beautiful. Não existe isso, não. Tá bom? Okay. Alright? Ok. Aí, nós chegamos, eu queria falar hoje com vocês, equality. Eu acho que tem um exercício para corrigir de vocês aí, ó. Vamos ver a equality primeiro. E, gente, deixa eu falar com vocês. Eu já vou postar lá no Classroom. Todo mundo aqui tem acesso ao Classroom, não tem? Sim. Tá, todo mundo tá com acesso ao Classroom lá, né? Na próxima aula, quer dizer, nos próximos dias, eu vou colocar lá no Classroom exercício, tá? Valendo ponto, com nota, exercício com nota disso aqui, tá? O exercício com nota disso aqui, eu vou colocar lá,
Tá bom? Tá. Tá? Pra vocês fazerem. Ok? Alright. Ok. Então fica, atente-se lá ao Classroom, todo dia entra lá. Eu não sei se vai dar, hoje não dá tempo de colocar. Provavelmente eu devo colocar amanhã, tá? Provavelmente eu devo colocar amanhã, que é quinta-feira, ou sexta-feira, para vocês entregarem na segunda-feira, tá? Então hoje não dá para eu colocar, porque eu tenho aula até 9 horas da noite. Mas amanhã, que eu tô mais tranquilo, eu devo colocar lá, tá? Se eu não colocar amanhã, mais tardar na sexta-feira, tá bom? Alright? Eu já coloco lá a atividade para vocês relativo a isso aqui que nós estamos falando hoje. Inclusive, isso aqui, ó, equality. Ok? Nós vamos ver agora equality. Guys, ainda nós estamos falando dos adjetivos. Adjetivos curtos e adjetivos longos. Ou seja, agora nós ainda estamos falando dos adjetivos. O que é equality? Se lá na comparison, lá em cima, que nós vimos que nós usamos os adjetivos curtos e adjetivos longos para comparar coisas. Superlativo ou equalidade? Equality, superlativo é outra coisa, tá, Ana Luísa? Não mistura, não. Equalidade. Equality é igualdade, tá? Quando eu falo equality, eu tô querendo falar de igualdade. Aí, ó, quando eu faço comparação, igual nós fizemos lá, usamos o ER, usamos o more, eu tô querendo mostrar para vocês, eu tô querendo falar com vocês que eu tenho dois objetos com características diferentes. Quando eu falo aqui, ó, quando eu viro para vocês, falo assim, ó, my brother is newer than me, eu estou comparando o meu irmão comigo, tá? E nós temos características diferentes. Ele é mais novo do que eu, tá? Nós temos características diferentes, que é questão de idade, tá? Quando eu uso esse ER ou eu uso esse more aqui, ó, tá? Quando eu uso o ER ou eu uso o more, eu estou falando, eu estou querendo passar a ideia que nós temos características diferentes. Por exemplo, vamos imaginar, deixa eu só, antes de eu falar da igualdade, deixa eu colocar um outro exemplo aqui. Por exemplo, eu viro para vocês e falo assim, Rio de Janeiro is hotter than Bahia. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou comparando Rio de Janeiro com Bahia, e esses dois lugares têm uma característica diferente, que um é ser mais quente do que o outro, tá? Isso é comparação, superioridade. Agora, nós vamos ver igualdade. O que é igualdade? A igualdade, gente, as características, para usar as características são idênticas, ou seja, são iguais, tá? Na verdade, equality significa igualdade, tá? Quando eu uso a forma de equality, eu estou falando que as duas coisas são as mesmas coisas. Se eu falo assim, por exemplo, Esther é tão alta quanto eu, quer dizer que nós temos a mesma altura. Quando eu falo para vocês... Eu acho que não. Não se apegue ao exemplo, tá? Aos fatos. Alright? Mas você é da mesma altura que eu, o Esther, não? Nada. Então não. Você é mais alta, né? Não. É, não, Esther- é mais alto que eu ainda. Esther is taller than me, you know? Ela é mais alta do que eu. Nesse caso aqui da equality, gente, nós temos a mesma altura, a mesma coisa, são idênticas, são iguais. Quando eu viro para você e falo assim, Paraty é tão bonito quanto, sei lá, quanto outro lugar aí qualquer, tão lugar quanto Capitólio, tá? Vamos colocar aqui, ó, Paraty é tão, tá? Deixa eu colocar esses exemplos aqui, vocês anotem aí, Paraty, imagina que eu falo assim, é tão bonito
quanto Capitólio. Já viram Capitólio? Foto de Capitólio? Alguém aí conhece? Eu já vi Capricórnio, mas Capitólio não. Não, Capitólio Já vi. é um lugar Eu só vi que por foto. é bonito, não é? Uhum. Sim. Então eu tô falando que os dois aqui, tanto Paraty, quando eu uso igualdade, eu tô falando que tanto Paraty quanto Capitólio, eles têm a mesma características. Eles são bonitos. Eu não tô falando que um é mais bonito do que o outro. Eu tô falando que eles são iguais nessa característica. Quando eu falo pra vocês assim, ó, Dubai Tower é... Aqui, ó, coloquei em português, depois eu vou mostrar pra vocês. É tão alta quanto Dubai Tower é tão alta quanto Empire State. Conhece Empire State, ou Ana Luísa? Eu conheço lá. Conheço a Torre Eiffel. Como que é? Empire State nunca ouvi. Mas eu já ouvi falar de um estado que se chama Empire State. Empire State é aquele prédio onde um Homem-Aranha fica pendurado. Ah, lá em Nova York. Exato. Agora eu tô lembrando. Sabe o prédio que o King Kong sobe? Sim, Não. eu vi o filme. Sim. Então, Já aquele, ouvi falar. aquele prédio é Empire State. Ok? Era um dos prédios mais altos de Nova York. Right? Então, Dubai Tower é tão alta quanto Empire State. Então, qual que é a ideia que eu tô querendo passar aqui, gente? Eu tô querendo passar que as torres de Dubai, a Abu Jarrah Sharif, não sei como que é o nome daquela torre, lá onde passa Velozes e Furiosos, Missão Impossível, aquele prédio lá em Dubai. Vamos supor que no meu exemplo, né, o que não é, tá? Mas é só um exemplo. Dubai, as torres de Dubai, a torre de Dubai é tão alta quanto o Empire State. Então eu tô querendo dizer que eles têm a mesma altura, tá? Vou trocar Empire State aqui pro World Trade Center, pode ser? Vou colocar aqui, World Trade Center, WTC, World Trade Center, tá? Dubai Tower é tão alta quanto o World Trade Center, lá onde eles fizeram aquela nova torre, onde tinha aqueles aviões que bateram, right? Dubai Tower é tão alta quanto o outro. Então eu tô querendo dizer, gente, que eles têm a mesma característica. Diferente lá de cima que nós vimos, que eles têm características diferentes. Então tá. Então como que eu vou fazer para passar essa ideia? Nós vamos usar, vou colocar a estrutura toda aqui, gente. Aí depois nós vamos fazer para cada uma estrutura de uma situação. Então nós vamos ter o sujeito, tá? Nós vamos ter, na maioria das vezes, isso aqui é opcional, isso aqui vai depender do tempo verbal, tá? Isso aqui depende do tempo verbal. To be, ok? Depois, nós vamos ter as, depois, ó, presta atenção, as, depois nós vamos ter o adjetivo. Nesse adjetivo, nós não vamos colocar nada. E depois nós vamos ter outro as, depois nós vamos ter um outro objeto. Tá? Ok? Olha só o que entrou de novo aqui, ó. Nós temos um as aqui e outro as aqui, ó. Tá? Esse primeiro as, deixa eu fazer um negócio bacana pra vocês aqui, quer ver? Esse primeiro as, deixa eu tirar essa chatice daqui, peraí. Eita. Vem pra cá. Não, aqui não. Aqui. Olha só. Esse. Cadê a paradinha que eu tava vendo aqui? Cadê? Ih, sumiu a paradinha que eu tava vendo aqui. Peraí, deixa eu abrir tudo aqui. Aí eu acho a paradinha que eu tava procurando aqui. Aí. Esse primeiro as. Aí. Esse primeiro as vai ser esse tão. Tá? E o outro vai ser quanto? Exato. Que isso?
Bugou aqui. Bugou de novo. Eita fera. E esse aqui vai ser o quanto? Esse aqui eu vou pagar. Esse aqui tá sobrando. Tá? Então, esse primeiro S, deixa eu melhorar aqui. Esse primeiro S vai ser o tão e esse segundo S vai ser o quanto. Alright? Ok? E o adjetivo aqui, ó, vou colocar o adjetivo de outra cor para vocês verem aqui. O adjetivo aqui não mexe nele. Aqui tem outro adjetivo aqui, ó. Ó. Não mexe no adjetivo. Não coloque more, não coloque er, não coloca nada. Então essa frase vai ficar assim, ó. Para ti, vou colocar a letra maiúscula. Para ti is as beautiful as Capitólio. Tá? Ok? Então, essa frase ficou desse jeito aqui, ó. Para ti is as beautiful as Capitólio. Ok? Aqui, ó. Vou virar aqui. Eita! Olha só. Eita. Fica aqui, doido. Aí. Olha. Eu tinha que trabalhar na NASA, né? Com certeza. Não é? Eu tinha que trabalhar na... Claramente. Oh, eu tinha que trabalhar na... Necessary. Eu tinha que trabalhar na NASA. Nem que seja como combustível de avião, mas eu tinha que trabalhar na NASA. Faxineiro. Podia ser. Imagina eu trabalhando lá na NASA? Imagina. Eu só de sacanagem ia chegar em casa todo dia com aquelas roupas de astronauta. Ok? Nossa. Coronavírus, hein? Queria ver se alguém ia ser. Coronavírus chegando. Queria ver quem ia ficar mais protegido que eu. Hã? Olha só. Ah, não ia passar nem o ar. Eles iam chamar, era o manicômio pra mim. Hã? Ia me amarrar com camisa de força. Né? Então, olha só, gente. Olha só como que a nossa frase ficou. Para ti is as beautiful as Capitólio. Tá? Vocês viram. Esse primeiro S significou tão, esse segundo S significou quanto. E o beautiful, eu não mexi nele. Eu não coloquei ER, eu não coloquei more, eu não coloquei nada nesse. Deixa eu ver se alguém... Não, pensei que fosse alguém daqui, daí do CNI. Não. Então, para ti is as beautiful as Capitólio. Right? Vamos pegar a próxima frase aqui. Vamos colocar: Dubai Tower é tão bonita quanto World Trade, é tão alta quanto o World Trade Center. Então, vou falar Dubai Tower is as tall as World Trade Center. Ok? World Trade Center. Ok? Mesma coisa. Eu peguei aqui o as, o tão para ser o as, mais uma vez o quanto também para ser o as. Tá? Então, é assim que nós vamos fazer uma frase na igualdade. Gente, e eu quero que vocês notem também, mais uma vez, tá?
que eu não mexi no adjetivo, eu não coloquei R. Sabe o que acontece? O pessoal faz assim, ó. Aqui, ó. Olha. Isso aqui, gente, tá errado. Não tem esse R, não. Tá? Não tem esse ER, não. O ER, eu só coloco nele para fazer comparação, para comparar que alguma coisa é diferente. Um é diferente do outro. Tá? Quando eu quero falar que alguma coisa é igual, eu uso essa forma aqui. As tall as big as happy as, right? As strong as new as difficult as, tá? Pra gente montar a frase. Inclusive, gente, com aqueles adjetivos irregulares. Por exemplo, eu tenho o adjetivo good, tá? A comparação de good que nós vimos na aula passada é better than, ou seja, melhor, ou seja, better than, melhor do que, right? Melhor do que. Isso para fazer comparação. Agora vamos fazer igualdade. Então vou falar assim: ice cream is as good as açaí. Tá? Ice cream, mais uma vez, aqui, vou pegar aqui. É tão bom. Vou pegar isso aqui também, aproveitando. Aproveitando. Açaí é tão bom quanto ice cream. O ice cream é tão bom quanto açaí. E o bom aqui, o good. Ah, professor, mas por que você não colocou better aqui? É porque quando a gente está fazendo igualdade, você não mexe no adjetivo. Não interessa se ele é curto, se ele é longo, se ele tem 2 sílabas, se ele tem 4 sílabas ou 20 sílabas, tá? Não interessa, ok? Ele não pode ser usado com nenhuma variação aqui no meio, tá? Ice cream is as good as açaí. Tá bom? Entenderam? Sim. Entenderam todo mundo? Esther, entendeu? Professor, Sim. eu entendi, mas aqui, tem como também negar uma frase? Sim, sim. Gente, é o seguinte, tanto quando eu estou fazendo comparação ou quando eu estou fazendo igualdade, isso aqui é uma ferramenta do inglês. Isso não é tempo verbal também, não, tá? Isso não é tempo verbal, não. Isso pode ser usado em qualquer tempo verbal. Isso pode ser feito em qualquer situação, sendo afirmativa, interrogativa ou negativa. Por exemplo, eu viro para você e pergunto assim, ó. Do you think açaí is as good as ice cream? Você acha que açaí é tão bom quanto sorvete? Tá? Do you think açaí is as good as ice cream? Ok? Então, isso não interessa, gente. Isso não vai influenciar na pergunta. Isso não vai influenciar na negativa. Aqui, ó, Ana Luísa. Do you think açaí is not as good as ice cream? Ok? Isso aqui é presente. Vamos passar isso aqui para o passado? Was. Do you think açaí was not as good as ice cream? Ok? Essa forma, gente, a forma de igualdade ou de superlativo, ela não influencia no tempo verbal, tá? Essa forma é um advérbio, é a expressão adverbial, tá? Right? Ela é um complemento, ela é o resto da informação que você precisaria falar. Tá? Ela não interfere se é uma
afirmativa, se é uma negativa, não interfere com relação ao tempo. Se eu quiser falar no presente, eu vou usar essa forma. Se eu quiser falar no passado, eu vou usar essa forma. Se eu quiser falar no futuro, não interessa, eu vou usar a mesma coisa. Tá? Então, ele não é um tempo verbal. Você pode usar em qualquer tempo verbal, você pode usar na frase condicional, você pode usar numa frase, num discurso direto, num discurso indireto, tanto faz, tá? É uma forma de usar o inglês, é uma forma de fazer comparação, é uma forma de fazer igualdade, não é tempo verbal, tá bom? Você pode usar com am, com is, com are, com do, com does, com did, com there is. Se você conseguir usar, você pode usar com qualquer um deles. Se você conseguir montar uma frase com todos esses tempos verbais, você pode fazer sim. Ok? Alright? Mais alguma dúvida? Professor, Yeah. professor, falando do primeiro S, do segundo S, então a gente não precisa colocar aquelas coisas lá da R, Não. Porque também pode identificar que o S, ele já está afirmando o tão e o quanto. No caso aqui, Ana Luísa, a tradução do S, o primeiro S é tão e o segundo S é quanto. Lembrando que isso é uma collocation. O que são as collocations? As collocations são a forma em que as palavras elas combinam entre elas, tá? Você pode virar para mim e falar assim, eu ouvi escrito uma vez que tão em inglês é so, ou far, ou so, ok? Por que você usou as? É porque a melhor forma que combina aqui é o as. Não quer dizer que esse as tem significado literal, não. Mas no entendimento, na expressão, é uma forma que nós usamos para expressar igualdade, tá? Se você for procurar um tão no dicionário, dificilmente você vai achar as. Dificilmente. Mas acontece que isso é uma expressão. É uma forma que se expressa igualdade. As good as. As far as beautiful as happy as, tá? É uma expressão, tá? Ô, Ana Paula, você queria perguntar alguma coisa? Não, vou deixar. Pode deixar? Você entendeu como que funciona? É que é o seguinte, eu queria que você repetisse eu o que você repito. falou, porque eu tava ajudando meu pai, o negócio aconteceu aqui em casa. O que você queria? O que você perdeu aqui? Fala comigo. A partir do negócio do... Cadê? Eu não tô achando. Você tava falando negócio da negativa da frase. Tá. Right, ok. Que eu tava falando é porque a Ana Luísa, ela me perguntou se na negativa, se eu for colocar uma frase negativa, isso vai fazer alguma diferença, vai mudar a forma. O que eu tava falando é o seguinte, que não. Tá? Isso, pelo fato disso ser uma expressão, ela não altera tempo verbal. Ela não altera pergunta ou não altera negativa. Isso é uma forma. Você pode fazer uma pergunta normal, chegar lá e colocar as mais o adjetivo as. Você pode fazer uma negativa e colocar as, adjetivo as. O que vocês não podem fazer é variar esse adjetivo. Você não pode colocar ER no adjetivo, você não pode colocar more se o adjetivo for longo, você não pode variar o adjetivo se for adjetivo irregular, você não pode transformar o good em better quando você está fazendo igualdade. Vocês só vão transformar o good em better quando você estiver comparando uma coisa com a outra. E essa coisa, entre essas duas coisas, elas são diferentes. Se eu falar para você que o Jornal das 8 é melhor do que o Jornal das 10, então eu tenho que usar a forma de comparação. Aí eu não posso usar as, que eu estou falando que um é melhor do que o outro. Eles têm diferença. Agora, quando eu estiver falando que eles são a mesma coisa, aí não. Aí nós temos que usar as mais o adjetivo as.
E não interessa, Ana Paula, se isso está na afirmativa, se isso está na negativa, se está no presente, se está no passado, ele não interfere no tempo verbal. Se você for fazer uma pergunta com did, pode usar o did tranquilamente e chegar lá, na hora que você for falar tão quanto, você vai usar as, mas o adjetivo as, sendo no presente, no passado, qualquer tempo verbal. Tá? Você vai virar pra mim e falar assim, eu viro pra você e falei assim, eu viro pra você e falo assim, Ana Paula, eu tive em Cabo Frio. Aí você vira pra mim e fala assim, teacher, there is a beach as good as Cabo Frio. Tá? Cabo Frio. Ou, I went... Vamos mudar o tempo verbal aqui, ó, para vocês verem que não interfere, gente. O uso do as não interfere. Você fala para mim assim, Ana Paula, olha, I went to a beach. Sorry, I went to a beach as good as Cabo Frio. Ou seja, eu fui numa praia tão boa quanto Cabo Frio, tá? Então aqui, ó, no exemplo aqui eu usei um tempo verbal, aqui eu usei o outro tempo verbal. Se eu quiser fazer pergunta, eu vou fazer pergunta. Se eu quiser fazer negativa, eu vou fazer negativa. Mas aqui continua a mesma coisa, não vai interferir porque eu fiz uma pergunta. Então não muda. Não muda. Não vai interferir porque eu fiz uma pergunta, não vai interferir porque eu fiz uma negativa, ou não vai interferir que eu usei I am going to, não vai interferir porque eu usei there is ou there are, não vai. Tá? Não vai interferir porque eu usei terceira pessoa, não vai. Isso aqui, como eu falei para vocês, é uma expressão. Tá? É uma expressão que nós usamos para quando você for falar que uma coisa é igual a outra. Tá? Como que nós vamos fazer? As, mais o adjetivo, as. Tá? Ok? Right? You are. Você vira para sua colega, né? Vamos supor que a sua colega teve um menininho, um filhinho. Aí você fala assim, he is as beautiful as you. Ele é tão bonito quanto você. Ok? Você quer falar que o seu irmão you are as boring as me. Você é tão chato quanto eu. Ok? You are as boring as me. Quando eu uso essa expressão, quando eu uso essa estrutura, eu tô falando que a outra pessoa ou outra coisa é igual a mim. Tá? Right? Que é igual. Eles são iguais, não tem diferença. Tá bom? Ok? Entenderam, gente? Sim. Sim. I understood. Esther, entendeu? Entendi. Essa última frase eu vou usar ela agora pra sempre. You are as... mas aí, quando você fala you are as boring as me, você também tá se chamando de chata. Cuidado. Eu não sei. Tá? Porque é igualdade. É igualdade. Então, quando você fala assim, you are as boring as me, quer dizer que a pessoa é chata e você também é. Cuidado. Right? Porque isso dá a ideia, exatamente isso, gente. Dá a ideia de igualdade, dá a ideia de mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Quando você usa essa forma. Agora, se você quiser falar que a outra pessoa é mais chata do que você, aí você vai usar essa forma aqui, ó. More comfortable, more boring. Tá? Você vai usar you are more boring than me. Aqui, ó. You are more boring than me. Por quê? Eu tô falando que você ou que ela é mais chata do que eu. Então, ela, né, o nível de chatice dela supera o meu e muito. Ok? Agora, quando eu uso as boring as me, quer dizer que eu sou chato e ela é chata igual a mim. Tá? Então, é essa situação, nós temos que prestar atenção a essa situação. Ok? Right? Na próxima aula, eu vou fazer vocês montar umas frases aqui. Tá?
Ok? Nas próximas, né? Nas próximas. Não só agora, mas como em todas as aulas que nós tivermos aqui, eu já vou começar a perguntar para vocês como que monta essas frases. Sim, Ana Luísa. Posso dar um exemplo da frase do S? Pode. Já sei. What? Tell me. Superman Superman is as small as long. Superman is as small as? Small as long. Eu só não entendi a outra pessoa. O outro. Vou falar. Superman is as small as Kong. Kong. Kong é o King Kong? Yes. Yes, okay. Alright, correct. Small as Kong. Right? King Kong. Alright? Correto. Então você está colocando os dois no mesmo patamar. Você está colocando os dois na mesma igualdade para os dois. Tá? Ok? Como eu falei para vocês, gente, lembra que eu falei para vocês que o começo do nosso curso já ia ter essa pedreira? Right? Para vocês verem, já começou com os adjetivos, tá? É só para vocês terem uma ideia do que vem pela frente aí, ó. Nós vamos ver, o próximo assunto nosso será discurso direto, perguntas diretas e perguntas indiretas em inglês. Como que eu faço, o que é perguntas diretas e perguntas indiretas em inglês. Então, nós temos muito conteúdo complexos. Então, eu preciso que vocês pratiquem. Viu, Esther? Eu preciso que vocês montem frases, tá? Olhem aí, pega alguma coisa, compara alguma coisa na sua casa, sabe? Você comparou assim e falou assim, essa televisão, vamos supor, a televisão do seu quarto, a televisão da sua sala é mais nova do que a televisão que você tem dentro do quarto. Compara, faz comparação. A televisão da sala é mais nova do que a televisão do meu quarto. Façam isso usando as formas de comparação, tá? Se for a mesma coisa, faça igualdade. Use adjetivos curtos, use adjetivos longos. Como eu falei para vocês, gente, não aprende inglês se ficar calado. Acho que eu já não sei quantas vezes eu falei isso para vocês. Não aprende língua nenhuma se ficar calado. Precisa praticar, right? Esse é o segredo para você aprender. Tem que falar. Não aprende inglês ficando calado, right? E nesse nível, gente, eu vou querer que vocês falem muito. Agora é só a parte mais burocrática, a parte mais técnica da coisa, mais teórica da coisa. Daqui uns dias nós vamos estar conversando em inglês, right? Com isso tudo que vocês vão ver já vai dar condições para vocês para a gente trocar ideia em inglês, tá bom? Ok? Teacher. Sim. Ok. Posso dar um exemplo também de frase do... Pode. Posso também dar um exemplo de frase? Pode. Tá bom. My phone is better than tablet. My phone is better than tablet. Of course. Entendeu, Larissa? Raíssa, entendeu também? Mr. Bacon, entendeu também? Todo mundo entendeu aí, gente? Ó. Sim. Entendi. Ok, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar lá no Classroom um exercício valendo 10 pontos. Tá? 10 pontos não. 10 pontos não. 10 pontos é muito. 10 pontos é muito. Right? Eu vou colocar o exercício lá no Classroom para vocês fazerem com adjetivos curtos, adjetivos longos, adjetivos irregulares e igualdade. Tá? Lá, provavelmente, até sexta-feira eu já postei lá para vocês. Tá bom? Tá? Tá bom. Beleza. Então tá, gente. Bye bye. Thank you very much. See you next class. Ok. Bye. Bye.